Você sabia que o maquinário de alta tecnologia que você investiu na sua clínica, as bolsas e roupas de grife, até mesmo joias que você tem adquirido na constância do casamento, podem ser divididos meio a meio no regime da comunhão parcial de bens, no eventual divórcio ou no inventário, mesmo que à primeira vista a lei diga o contrário? Pois é. Muita gente escolhe quase que automaticamente o regime da comunhão parcial de bens porque entende ser o mais simples e o mais seguro. Mas quando nós estamos falando de grandes patrimônios, essa simplicidade pode se transformar num litígio multimilionário. Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre impactos jurídicos de cada regime de bens no seu planejamento matrimonial e sucessório. E se você quer descobrir onde estão as brechas ocultas que pode fazer com que todo o seu patrimônio se perca, acompanhe esse vídeo até o final. Se você acabou de chegar no canal, eu me chamo Natália, sou advogada especialista em direito sucessório e imobiliário e o objetivo desse espaço é trazer estratégias para a proteção dos seus bens. Então, aproveita para se inscrever, deixar o seu gostei, porque o conteúdo trazido aqui é um verdadeiro guia de proteção patrimonial. Então, vamos começar aqui, por casos práticos já para não tomar muito tempo, eu quero falar um pouquinho sobre a subrogação, que nada mais é que a substituição de um bem por outro, mas eu vou te explicar isso melhor um pouquinho mais para frente. Antes, eu preciso que você tenha ciência de como funciona a regra do regime da comunhão parcial de bens. Provavelmente você já conhece. Tudo aquilo que foi adquirido na constância do casamento será dividido meio a meio, 50% para cada cônjuge. Tudo aquilo que foi adquirido antes da constância do casamento é considerado bem exclusivamente de cada cônjuge, ou seja, é um bem particular. Quando eu falo de bens recebidos, móveis ou imóveis, tá? Recebidos, mesmo na constância do casamento, por meio de herança, seja por doação, seja por testamento, enfim, esses bens também serão considerados como particulares, ou seja, é exclusivamente de cada cônjuge, ou seja, do cônjuge que recebeu. E é aqui que começa o risco quando você tem um patrimônio expressivo. E eu vou te explicar. Imagine que você ganhou do seu pai, que você recebeu de herança por doação do seu pai, uma casa. E você vendeu essa casa para comprar um apartamento de alto padrão em outra cidade, ou você investiu esse valor, juridicamente falando, entender-se-á que esse valor recebido, que esse imóvel adquirido, ele é considerado exclusivamente do cônjuge que recebeu a doação, que recebeu a herança. Mas para que assim seja, essa informação, essa subrogação, que é a substituição daquele bem que você recebeu por herança por outro, precisa ser expressa. Ela precisa estar documentada e formalmente provada. Como assim? No contrato de compra e venda, precisa constar que aquele bem foi adquirido por meio da venda de um outro bem que foi recebido a título de herança. Só assim, então, ele não será partilhado em 50% num eventual divórcio e também não será considerado para fins de inventário. Então, percebam que nem sempre é tão simples, o regime da comunhão parcial de bens é tão simples quanto parece ser. E você acaba fazendo com que inclua algo que você recebeu, que é exclusivamente seu, dentro de uma partilha num eventual divórcio. Outro ponto muito negligenciado dentro do regime da comunhão parcial de bens são as dívidas. A regra é que as obrigações financeiras adquiridas por você ou por seu cônjuge antes do casamento pertencem exclusivamente a cada um de vocês, ou seja, não se comunica. Mas, se ficar provado judicialmente que o outro cônjuge obteve algum proveito econômico a partir daquelas dívidas, ou que o valor que gerou essa dívida foi revertido em favor da nova família do cônjuge, a lei vai entender que essas dívidas se comunicam, então o patrimônio de ambos está incluído dentro delas e pode ser aí prejudicado. Em patrimônios estruturados em holding ou em empresas familiares, se não for feita uma auditoria muito bem feita antes do casamento, pode ser que todos esses bens sejam aí contaminados por essas dívidas. Calma que tem mais coisa aqui ainda. E o que eu quero falar agora é diretamente para você que é empresário, para você que é médico, para você que possui bens de alto valor, mas que são pessoais, como joias, roupas de grife, enfim. O Código Civil estipula que os bens de uso pessoal e os instrumentos de trabalho não se comunicam. Mas suponha que você montou uma clínica aí em que o seu maquinário ultrapassou o valor de R$500 mil. A jurisprudência, o entendimento dos tribunais é que, por conta do alto valor agregado nesse maquinário, ele deixa de ter natureza pessoal e passa a compor os bens comuns
da família. Ou seja, num eventual divórcio, esse valor, né, esse maquinário também será partilhado. Isso se aplica inclusive para bens de alto valor que são de uso pessoal, como joias, bolsas e roupas de grife. Se tiver um alto valor agregado, vai ser considerado como bem comum da família e, portanto, em um eventual divórcio vai ser 50%, vai ser partilhado ali metade para cada cônjuge e também será considerado como um bem comum no inventário. E só para a gente finalizar, os pontos mais importantes e mais relevantes para fins de partilha no inventário e no divórcio, no regime da comunhão parcial de bens, eu quero trazer mais 2 casos para vocês. O primeiro são os casos de prêmios. Como assim? Imaginem que a pessoa foi vencedora ali de um reality show ou que ganhou um prêmio na loteria mesmo. Será considerado bem comum, tá? Se você ganhou na constância do casamento, é considerado bem comum. Ah, mas eu ganhei quando a gente estava casado, mas o dinheiro só caiu na conta depois. Não importa, é considerado bem comum, 50% para cada cônjuge. Mesmo que você tenha ganhado na constância do casamento e que só tenha recebido o valor efetivamente após a separação. A regra é que o bem se comunica e o outro cônjuge tem direito a 50%. São casos mais difíceis de acontecer, mas eu acho que vale a pena deixar aqui essa informação para vocês. Agora, essa que eu vou trazer agora é extremamente importante e acontece muito, tá, pessoal? Acontece muito mesmo, que são a doação de pais para filhos. Geralmente, as famílias que possuem um poder aquisitivo maior, quando os filhos se casam, presenteiam os filhos com algum tipo de bem, seja móvel ou imóvel. Muitas vezes acontece dos pais pagarem o valor do bem diretamente para o banco, diretamente para a construtora, para a loteadora, enfim. E aquele valor, ele não é, o valor recebido pelo filho como doação para os pais para a compra de um imóvel, ele não é considerado como uma doação porque não tem uma escritura pública, porque não tem um contrato que diga isso. O valor foi pago diretamente para a financiadora. E aí, nesses casos, num eventual divórcio, será considerado um bem comum do casal também. Ah, mas eu doei diretamente para minha filha, não importa. Você tem um contrato que diga isso? Você tem uma escritura pública que comprove isso? Não tem? É considerado, para fins jurídicos, bem comum do casal e, portanto, num eventual divórcio, 50% para cada um, e também será considerado como bem comum para fins de partilha no inventário. Fica, então, essa informação que é muito importante. Como vocês puderam ver, por meio de todos os casos práticos que eu apresentei aqui para vocês, o regime da comunhão parcial de bens não é tão simples assim quando tem patrimônio em jogo. Cada movimentação financeira, cada compra de ativos ou expansão profissional precisa ser estrategicamente blindado. E é por isso que eu sempre oriento os meus clientes a fazerem o planejamento matrimonial, o planejamento sucessório, porque assim eles conseguem blindar tudo que foi adquirido por eles. Entendam que o planejamento, ele não é desconfiança. O planejamento, ele é maturidade. Eu sempre falo que é melhor planejar do que arriscar. E não é justo que nenhum dos cônjuges invistam sua vida para construir um patrimônio e não protegê-los de eventuais situações que possam vir a acontecer. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.